Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo ao Midcast 05, hoje com a presença ilustre da Andréa Mota, que é advogada especialista em leilão e também é conhecida como Rainha Leões, né? Andréa, muito obrigado por você vir hoje aqui contar esses segredos aí do leilão pra gente. E queria que, antes de começar, tem uma parte da nossa audiência que às vezes pode não te conhecer, né? O que eu acho um absurdo, tá, gente? Vou deixar todos os links das redes sociais aqui para vocês irem atrás. Conta um pouco pra gente aí quem que é a Andréa, quem que é a Rainha Leilão. Certo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite em participar desse podcast. Realmente, para mim, é motivo de privilégio e orgulho. Então, muito obrigada, para mim é uma honra. Legal. Sim, meu nome é Andréa Mota, sou especialista em leilões, né? Através do meu curso de Direito, me possibilitou realmente atuar bem nessa área já. Atuo desde 2006, já tem um Bacana, tempinho. sim, E também conhecida como Rainha Leilões, através da minha sim. trajetória, conquistei também esse título. Que legal, que bacana. Ou seja, já não é de hoje que você trabalha com leilão, é desde 2006 ou desde 2006 que você trabalha com advocacia? Sim, eu atuo no ramo de leilões desde 2006, Tá, perfeito. né? Aí depois é que eu fiz o curso de Direito para realmente me especializar em leilões, Entendi, que para poder legal. realmente contribuir melhor aí com a consultoria Que para os bacana. meus clientes do Brasil inteiro. Que legal. E além da consultoria, eu também soube que você tem cursos e está liberando um curso aí na semana que vem, né? Exatamente. Semana que vem já está saindo um curso, porque as pessoas têm muitas dúvidas de como é que eu faço para participar do leilão, como é que eu faço para arrematar, para retirar o bem do leilão, a avaliação, como que eu posso mensurar, quais são os riscos que eu possuo. Então, assim, quais são os leilões confiáveis, como não cair em golpes, Sim, né, hoje em dia. Então, eu fiz realmente um curso para ajudar as pessoas que a legal. obter lucros adquirindo bens em Sim, leilões com compras que assertivas. legal. E o curso vai estar disponível semana que vem e você vai publicar nas redes Sim, sociais. estará em todas as plataformas das minhas redes Que sociais. legal. Então, gente, não vamos esquecer, né? Vamos estar publicando ali todos os links das redes sociais da Andréa. Então, não esqueça de seguir. Andréa, agora conta um pouquinho pra gente o seguinte. A gente está falando muito de leilão de veículos e de carros, né, normalmente. E a gente sempre fica preocupado, né? Acho que o primeiro ponto, você falou uma coisa muito legal, que é esse curso também serve para evitar problemas. Antigamente, as pessoas tinham muito preconceito contra leilão, porque as pessoas falavam, isso daqui não vai dar certo, isso vai dar problema, né? E lógico, tem um risco envolvido se você for ver, mas é um risco calculado, que você, como advogada, você acaba conhecendo e conseguindo orientar melhor a sua turma, digamos assim. Conta um pouco pra gente, existe muito risco? Vale muito a pena? Qual que é a sua opinião sobre isso? Sim, como especialista atuando nessa área já há alguns anos, né, Uhum. desde 2006, enfim, comprar bens em leilões Uhum. é uma fonte muito segura, Legal. mas você precisa se atentar a alguns fatores. Primeiro, o site é confiável? Não é um leilão falso, é um leilão que está já registrado com o selo leilão seguro, Sim. para que você não venha cair em golpes. Mas o site sendo um site idôneo, Sim. seguro, é mais confiável você comprar um bem em leilão do que de um particular. Olha só. Porque o bem em leilão, por exemplo, os veículos de seguradora, Uhum. ele já vem para o leilão com todo o histórico dele. Então Uhum. você já vai saber a vida útil desse veículo, qual situação que já ocorreu, se é um veículo que ele não tem nenhum sinistro, Entendi. ou se já houve um sinistro pequena monta ou média monta, Sim. né? Então é muito confiável comprar bens em Isso é leilões. uma coisa interessante que você falou, porque muitas vezes você compra por exemplo, direto de uma pessoa e ele pode estar ocultando algumas informações. Exatamente. Olha que O que legal. não ocorre nos leilões, porque Tá, nos leilões você já compra o bem sabendo realmente o que você está comprando. A entendi, informação ela vem muito clara, não só no edital, como também no link do leilão com todas as informações. entendi, que legal. E aí, assim, leilões, você tem uma série de leilões, né? De imóveis até liquidificador. Sim, Mas a gente tem muita procura por leilão de veículos e principalmente de carros, né? E tem gente que quer comprar para uso pessoal, mas tem muita gente que quer comprar para negócio. Qual que é a sua opinião? Vale a pena? Vale a pena? Não vale? Como que sim, funciona? com certeza. Eu digo que predominantemente as pessoas que procuram leilão, elas procuram para negócio, Tá. realmente para investimento, para evoluir nesse ramo, por exemplo, de leilão de veículos. São normalmente a grande maioria
possuem loja de veículos, querem fazer uma revenda, mas também é muito importante para o particular, Tá. né? Hoje eu tenho um carro, eu tenho um capital, seja ele 20, 40, 50 mil, independe, mas eu tenho um capital ali, é o meu carro hoje. Eu posso vender esse bem que eu tenho, e com essa importância, como um particular, eu posso adquirir em leilão um bem com valor superior, Sim, e então eu vou estar crescendo e evoluindo de nível. perfeito. Então, para o particular, é muito vantajoso também, Então, mas precisa se atentar às condições de venda, às sim. condições que o veículo se encontra, e fazer uma conta ali, mensurar, para verificar o lucro que você vai obter, Legal. que normalmente esse lucro chega até 30% do valor da tabela FIPE. Olha que É interessante. muito Ou seja, vantajoso. comprar para revender, provavelmente é um negócio interessante, principalmente se você fizer de forma regular, né? Sim, com certeza. Isso é legal. E assim, eu até falo com o pessoal assim, sobre leilão de veículos, né? Eu falo, se você não tem pressa, porque às vezes a pessoa tem pressa, né? E aí, tudo bem, você na concessionária compra um carro, ou compra um carro usado, mas se você não tem pressa, acho que comprar um leilão, comprar um veículo em leilão é uma das melhores opções, porque você consegue encontrar alguma coisa com preço super atrativo, muitas vezes exatamente o que você quer, né? Então, acho que esse é o ponto diferencial, digamos assim, ou seja, o tempo, é ter tempo para poder esperar, porque leilão muitas vezes demora um pouco a aparecer alguma coisa que você quer, né? Sim, exatamente. Eu sempre digo, os leilões, eles oferecem infinitas possibilidades de bons Uhum. negócios. Então, não tenha pressa. Existem leilões de veículos todos os dias. Os Entendi. melhores leiloeiros, os melhores leilões, colocam leilões de veículos, de bens, de materiais de imóveis, todos os dias. Olha só. O importante é você realmente observar o que que você está comprando, para que você possa ganhar na compra. Eu sempre digo, é na compra segura que você ganha. Perfeito. Então, você precisa analisar alguns fatores, às vezes como ano, modelo do carro, o Uhum. estado que ele se encontra, quais são as condições de venda daquele veículo, se ele vem com alguma despesa ou não, para Entendi. que você possa realmente chegar a essa margem aí de até 30% Perfeito. de lucro adquirindo um bem em leilão. Com certeza. E aí, quando a gente está falando mais em veículo, carro, né? Sim, Sim, você vai ter uma variação de preços ali. Então, a gente vê algumas oportunidades incríveis ali em termos de preço, outras menos atrativas. Normalmente, essa variação acontece por quê? De monta, tipo, estágio, né, do carro. Conta um pouco pra gente o porquê que tem essa variação, porque muitas vezes a pessoa pode comprar, acho que um veículo com até 50% de desconto, mas ela tem que pensar que para arrumar esse carro ela vai gastar um pouquinho, então talvez fique uma variação de 30%. certo. Então, quais são os principais Então, fatores? existem várias modalidades de Tá, veículos, né? E várias modalidades de segmentos e necessidades também. Por perfeito. exemplo, para o cliente particular, eu já sugiro que ele compre um carro recuperado de financiamento, ou Tá, às vezes recuperado de furto. Enfim, um carro que você não precisa fazer um reparo nele, digamos assim, entendi. para o particular, porque ele não está acostumado a comprar peças de veículos, então ele Uhum, não tem como mensurar ali. Para ele, embora o lucro seja um pouco menor, que é o que você disse, sim, comprando esse carro, é importante para que ele gire mais rápido e não tenha nenhum prejuízo. entendi, interessante. Isso é uma coisa legal que você falou, porque, de fato, né, se esse cara que não tem o hábito de comprar e vender carros, e provavelmente de comprar peça e arrumar, Sim, e às vezes tem um mecânico de confiança, ou seja, tem uma sim, série de coisas que já estão rodando, essa pessoa, tipo, comprar um carro que tem essas características, ó, é um carro recuperado de financiamento bancário. Beleza, ele sabe que talvez ele não vai ter 50% de desconto, talvez ele tenha 20%, mas o 20% de desconto sobre o valor de um carro atualmente é bastante, porque os carros aumentaram muito o valor nos últimos anos, né? eu sempre aconselho da seguinte forma: é melhor você comprar um bem, nem que você diminua, Uhum. talvez até tenha um 20% de lucro, Uhum. mas você gire mais rápido esse bem. Ah, tá. O particular não tem experiência, ele compra um carro sem sinistro Olha só. e ele adquire ali uns 20% de lucro, Uhum. ele já está evoluindo. Sim, E ele não precisa se preocupar de ter que comprar peça. Agora, ao contrário, sim. eu tenho também consultoria, inclusive as grandes consultorias que eu é, ofereço pelo Brasil inteiro. Eu tenho uma carteira de clientes online Uhum. que presta essa consultoria, Que legal. inclusive, que eu oriento da seguinte forma: eu tenho clientes que trabalham só com pequena monta. O que que é um Tá. pequena monta? Carro de sinistro, Uhum. onde
o dano não afetou a estrutura do veículo, é um Entendi. sinistro leve. Então, essa pessoa, ela é especialista em comprar carros de pequena monta Tá. para realmente montar esse carro. Às vezes, ela possui também desmonte, Uhum. que os carros eles podem ser pequena monta, onde não afetou a estrutura do carro, Uhum. média monta, onde afetou a estrutura do carro, a Tá. batida foi forte, ou até mesmo grande monta, que são os irrecuperáveis, né? Ah, tá. Que são vendidos para o desmonte e venda de peças, que são as Perfeito. sucatas. Então, às vezes, o cliente já participa daquele segmento, ele possui Uhum. lojas, revendas, e ele já tem uma oficina especializada. Sim. Então, ele pode comprar um carro pequena monta ou média monta, porque ele também já possui essas peças, porque ele também já adquire as Sim. sucatas para o desmonte e venda de peças. E aonde para ele é Sim. muito compensador, Sim, com mas para um certeza. particular talvez não seja tão compensador Sim. assim. Então, para que o particular obtenha mais sucesso, eu sugiro sim um carro recuperado de financiamento, Uhum. ou às vezes retomado por furto, Entendi. certo? Até mesmo carro 0 km, que por qualquer sinistro, às vezes um arranhão, às vezes Olha quebrou só. ali um retrovisor, ele é 0 km, mas ele vai a leilão. Olha só que Então, para interessante. um particular também é muito interessante. Que legal, né? Isso é muito legal. E É onde assim, eu te falo que o aham, leilão realmente ele oferece infinitas possibilidades de bons negócios. sim, A questão é você não ter pressa. perfeito. Tenha calma. O importante é você avaliar e fazer uma compra assertiva, Sim, com certeza. né? E assim, se a gente for fazer um comparativo, inclusive, de preocupações ou coisas que devem ser evitadas. Então, por exemplo, o comprador particular que vai comprar o carro para uso pessoal, e aí vai dar preferência para esse tipo de situação, né? Ou seja, um veículo recuperado de financiamento, de furto e assim por diante. O que ele tem que tomar cuidado? Quais as atenções que ele tem que ter ao verificar um leilão? Sim, o primeiro passo é ler o edital do leilão. Tá. Precisa ler o edital. Aquele bem, aquele número daquele lote, significa aquele bem que vai ser leiloado. Por exemplo, um carro X será leiloado. Tem o número do lote e tem todas as informações no edital do leilão. Tá. É importantíssimo se atentar a essas informações, porque são as condições de venda daquele veículo. Muitos veículos já vêm com, por exemplo, IPVA pago. Olha O só. comprador só vai assumir a partir de pós-compra. Sim. Outros não, alguns já vêm, olha, o comprador vai assumir o IPVA a partir de tal data. Então, esse veículo já vem com despesa X. É importante você se atentar ao edital do leilão e você analisar também o ano, o modelo, avaliação do mercado, tabela FIPE, o estado em que, a condição em que o bem se encontra, Entendi. para que você faça uma avaliação assertiva. Perfeito. Porque eu sempre digo, o lucro está na compra. Tá. Precisa fazer uma compra assertiva. E até E envolve vários sim. E detalhes. até o particular é uma coisa engraçada, né? Teve um conhecido meu que comprou um veículo para uso próprio. Só que ele, tipo, começou a conhecer o site de leilão e ele falou, pô, Sim. gostei. E ele ficou acompanhando. Então, ele, sem querer, encontrou um outro veículo, que era o mesmo modelo que ele tinha, tudo, mas era um ano mais novo. E ele falou, pô, John, eu consegui comprar um ano mais novo. Então, ele comprou no leilão num ano. No ano seguinte, ele foi lá, comprou o mesmo veículo no outro leilão, revendeu dele e, no final, ele ainda ganhou dinheiro. Então, a ideia original dele não era fazer um negócio com aquele carro, era para uso pessoal, mas ele acabou até ganhando dinheiro com isso. Olha que legal, né? O mundo dos leilões, ele é fascinante justamente por isso. Porque um particular, por exemplo, ele possui um carro. Ah, eu quero trocar o meu carro. Se ele vender o bem que ele tem e com essa mesma importância, ele já evolui muito de ano, modelo, valor. Aí ele compra esse primeiro carro em leilão, tudo bem, ele pode usar por um tempo, depois ele já vende, com aquele lucro que ele já obteve, ele vai sempre comprando um bem Sim. melhor. Então, assim, um dos atrativos mais importantes de comprar um carro em leilão justamente é o valor, Entendi. que são valores abaixo da tabela FIPE. Que legal, bacana. E aí, voltando para o negócio, né? Ou seja, Sim. a pessoa que está lá comprando para fazer negócio, para comprar e revender, quais são as principais preocupações que essa pessoa precisa ter ali, né, quando vai comprar o veículo? E aí eu imagino que tenha, muitas vezes a pessoa, uma pessoa que é um pouco mais técnica, né? Ela tem que ver o veículo ou não? Então, é muito importante, às vezes, realmente contratar um especialista em leilões. Porque é muito amplo os fatores que nós precisamos analisar
antes de comprar um bem Sim. de leilão. Então, eles me procuram realmente para falar, André, minha linha específica eu trabalho, de repente, só com uma marca X, né? E eu estou precisando realmente desses veículos. Então, nós vamos fazer uma análise. Tá bom, hoje nós temos esses leilões. Vamos buscar o bem que você está precisando, certo? Já tem esse bem, vamos avaliar a condição que ele se encontra, para que a gente possa fazer uma conta específica onde a gente vai arrematar o bem, gerando lucro para esse cliente. Porque o importante, eu sempre falo, é crescer e evoluir juntos. Sim, com certeza. Então, é bom para o leilão, é bom para quem participa, é bom para o especialista que está ali atuando. É uma fonte geradora de empregos muito ampla, Sim, o leilão. A gente vai só gerando colaboradores e fornecedores que é uma rede, um ajuda o outro. Sim. E se você compra o bem em leilão, você está gerando emprego também para as logísticas, que vão retirar esses bens, que vão entregar para a pessoa. Sim. Então, assim, desde os funcionários do leilão, especialista arrematante, o possuidor de loja ou particular, sempre participando, a gente vai realmente movimentando o mercado financeiro. É um ecossistema enorme, né? É um ecossistema. Legal. E você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui sobre IPVA. Como que normalmente funciona o IPVA? Sempre vem pago ou não? Tem que ler o edital? Como que funciona isso? É importante você ler a condição de venda, porque na maioria das vezes, a maioria das seguradoras, elas te entregam esse bem com o IPVA quitado, até aquele momento X no ato da arrematação. Perfeito. Lembrando que após a arrematação, o possuidor do veículo, ele vai realmente assumir todas as despesas do leilão dali para frente. Perfeito. Porém, no entanto, existem as entrelinhas e as ressalvas. Então, é importante você ler o edital, porque existe sim a possibilidade de você comprar o veículo de leilão que não está com o IPVA quitado, aonde você terá que assumir o IPVA desse veículo. Então, tudo depende do edital. Então, ou seja, nem sempre o IPVA está pago, a maioria do edital. das vezes, sim, mas pode ser que também não esteja. Então, tem que ler o edital sempre, né? É importante né? ler o edital. Até a gente fala muito sobre isso, né? O edital talvez seja a peça mais importante no papel, porque é ali que você tem todas as informações, né? Exatamente. E já teve gente, até conhecido meu, que comprou coisa sem ler o edital, não foi só pode, na foto. Não pode, jamais, porque ali você pode ter diversas surpresas. Inclusive, algumas seguradoras, elas cobram taxas. Por exemplo, quando você arremata um bem em leilão, além do valor de arremate, sempre tem outras despesas. Então, normalmente, os leiloeiros cobram o quê? 5%, que é a comissão do leiloeiro, mais algumas taxas administrativas do leilão. E, além disso, algumas seguradoras cobram algumas taxas. Então, é importante você estar atento não só a esses detalhes, como também a avaliação do bem. Qual é o estado que ele se encontra? Qual é o ano e o modelo? Né? Qual é o valor venal desse veículo na praça? Qual é o valor venal da tabela FIPE? Então, é um conjunto de fatores. Perfeito. Né? E você até falou de seguradora, muita gente me mandou perguntas sobre esse assunto, tá? Sim. Que eu fiquei curioso. O pessoal falou que tem muita seguradora que não aceita carro de leilão. E eu acho que é meio genérico isso, talvez seja algum tipo de carro específico. Mas conta pra gente se isso é verdade, não é? Como que funciona? Sim, de modo geral, as seguradoras, elas aceitam carro de leilão. Porém, algumas, elas fazem alguma restrição ou exigência. Algumas falam, não, eu vou aceitar o veículo que teve pequena monta. Ou não, eu aceito o veículo que teve média monta, onde afetou uma grande parte da estrutura, mas de repente o valor do seguro é um pouco mais elevado. Né? Então, assim, é importante pesquisar diretamente com as seguradoras, porque cada uma tem suas normas, mas a grande maioria, sim, faz o seguro do carro de leilão. Ou seja, não é necessariamente por ser de leilão, mas em alguns casos, por ser, sei lá, uma média monta, deve ter algumas montadoras que podem até cobrar mais caro por causa disso. Exatamente. Então tem que pesquisar bem, né? Sim, Porque sim. aí você compra um carro achando até que vai pagar mais barato, mas o seguro tá bem mais caro. É onde eu falo, engloba vários fatores, e por isso uma consultoria específica. Inclusive, eu estou lançando justamente esse manual do leilão para as pessoas realmente tirarem suas dúvidas, sabe? E poder, até o particular, desde o particular até quem possui loja e revenda,
para poder fazer a sua compra segura. Perfeito. E além do curso, você também oferece a consultoria, né? Exatamente. Conta um pouco mais da consultoria, que eu fiquei curioso aqui para saber como Certo. funciona. Sim, então, eu possuo uma carteira de clientes online no Brasil inteiro, que a grande maioria são lojistas, revendedores, Tá, aonde precisam da minha consultoria para efetuar a compra entendi. desses veículos de leilão, em Que todas as legal. modalidades. Então, eu tenho cliente desde veículos sem sinistro, também como pequena monta, Uhum, média monta e grande monta, que são as sucatas, entendi. que são vendidas para o desmonte e venda de peça. Então, Olha só. cada cliente com o seu segmento, com a sua categoria e com a sua particularidade. Olha só, que legal, muito bacana. Bom saber. Depois, quando acabar aqui o podcast, eu vou falar com você. Tá ótimo. A gente também tem muita pergunta, porque as pessoas ficam preocupadas com golpe, né? Eu sempre falo, lógico, talvez o primeiro passo para começar direito é ir atrás de um site confiável, que nem a Superbid. A gente sempre tem uma série de pessoas que são confiáveis no mercado também, assim como você, que oferece consultoria. Mas a gente sabe que às vezes tem golpes e, em alguns casos, má informação. Ou seja, a pessoa vai comprar um edital, vai comprar um veículo, não lê o edital direito e acaba caindo numa confusão ali, né? Mas Sim. conta pra gente um pouco, assim, o que é confusão, o que realmente pode ser um golpe. Certo. Por exemplo, a Superbid, que é um grande leilão da América Latina, de referência. Pode ser que pessoas fraudulentas, tem muito hoje em dia, criem sites falsos utilizando o sim. nome de qualquer leilão. Sim. E isso venha a ocasionar, assim, induzir o cliente a comprar em um lugar que não é seguro. Sim. Por isso que eu falo, é importante você checar, por exemplo, o site da Superbid, é o site correto, já tem o selo. Então, ali sim te dá segurança para você comprar, para Que legal. evitar que você caia em golpes. Olhar se no canto esquerdo tem o cadeado, Sim. falando que o site é seguro, porque aonde consta não seguro, você já nem entra É uma nesse preocupação, site. né? Isso é interessante, né? Porque É um isso ponto serve muito um pouco importante. para tudo, né? Ou seja, para Sim. banco, para Sim. tudo, mas as pessoas sempre tentam dar um golpe nesse ambiente digital, digamos É assim. Então, porque, tem que por tomar exemplo, o cuidado. mundo dos leilões, ele é um mundo muito fascinante. Qualquer pessoa que começou com o seu primeiro negócio em leilão, observando o que precisa ser observado, para que você faça uma compra assertiva, que gere lucro, que esse é o objetivo, essa pessoa ela vai estar sempre ali, evoluindo, crescendo. Então, assim, por isso que esse mundo é fascinante. Isso desperta também, infelizmente, Sim. alguns crimes relacionados ao mundo virtual. Sim. Ou seja, o principal golpe que a gente tem no mercado hoje são pessoas de má fé que acabam Exatamente. tentando ludibriar o cliente Induzir. com um nome falso. Ou seja, vai entrar Justamente no site, o crime de né? estelionato, de você querer induzir alguém a um erro, Entendi. né? Olha só, que putz, curioso, né? E assim, é interessante, porque hoje em dia, até com o advento, né, do ambiente digital, você deve ter muito mais tipos de golpes. Porque se você pegar ali na década de 80, 90, os leilões eram todos Exatamente. físicos, né? Tanto que quando eu comecei nessa atividade, no ano de 2006, eu lembro ainda que eu era realmente a única mulher que participava do leilão. Na época era predominantemente homens Tá. e leilão presencial. Era presencial? Não, sempre presencial. Não existia leilão online na época, era Sim. só modalidade do presencial. Olha só. E aí depois começou com os leilões online e presencial. A modalidade presencial era transmitida ao vivo e principalmente da pandemia para cá, realmente os leilões, a grande maioria ficaram exclusivamente online. Hoje em dia Ainda já... existem os presenciais, mas é uma grande minoria. Entendi. Predominantemente, esse mundo agora funciona Tudo online de mesmo, forma né? online. Isso é legal, porque facilita até pra gente que quer encontrar uma boa oportunidade, né? É porque chega em todos os lugares, né? Então, por exemplo, eu mesmo tenho clientes no Brasil todo, em todo o país. Sim. E o leilão online facilita muito isso. Entendi, muito bom, né? Mais uma pergunta que veio muito aqui, o pessoal perguntando para mim se quando você compra um veículo de leilão, consta ou não no documento do carro. Não necessariamente pode constar no documento do veículo, porque depende do dano que esse veículo sofreu. Então, às vezes, esse veículo ele vem sem monta. Por exemplo, existe leilão de locadoras de veículos que ela coloca os veículos à venda e não necessariamente consta lá que teve algum tipo de monta, vem sem monta nenhuma. O veículo vendido realmente na condição que ele se encontra. Porém,
mesmo não constando no documento, vai constar no histórico desse veículo, porque é como se fosse realmente a vida útil desse veículo. Tá. Se ele foi sinistrado, é possível, inclusive, você ver as fotos do sinistro, Olha só. por qual razão que ele foi para o leilão. Então, assim, veículos pequena monta, normalmente consta no documento do veículo, Entendi. média monta também, e grande monta não é circulável, é Sim. vendido para o desmonte e Perfeito. venda de peças. Ou seja, no documento do carro sempre vai constar a monta quando tem, mas Exatamente. mesmo quando não tem monta, que é uma venda com o veículo funcionando, é possível encontrar no histórico desse veículo. É possível. Tá. Então, conclusão, para ficar bem claro, Uhum. por exemplo, o veículo que teve passagem de leilão nem sempre vai constar no documento. Por quê? Uhum. Porque depende da modalidade desse veículo. Foi um veículo recuperado de financiamento? Foi um veículo recuperado de furto? Tá. Ou, às vezes, um veículo que teve um pequeno sinistro ali, um veículo zero no transporte, que foi a leilão. Não vai constar no documento. Entendi. Às vezes uma pequena monta. Mas se ele teve uma média monta, já consta no documento. Entendi. Agora, independentemente de constar no documento ou não, é possível você puxar toda a vida útil desse veículo. Entendi. Que legal. Por isso que eu digo que a compra no leilão é muito segura. Tá. Porque quando o veículo chega a ir a leilão, já vem com todas as informações, inclusive a classificação de monta. Perfeito. Se ele teve alguma classificação ou se ele não tem nenhuma monta. É um veículo normal. E às vezes é importante saber, porque tem muita gente que vai comprar, não adianta você querer omitir essa origem, porque se o outro lado quiser descobrir, ele vai descobrir. Sim. Pelo contrário, é importante você ressaltar, sim, que é um veículo que possuiu passagem em leilão, embora é um veículo que seja vendido no valor abaixo da tabela FIPE, é um valor pouco abaixo da tabela FIPE. Tá. Digamos que você vende ele 10% abaixo do valor da tabela FIPE. Ali, no mínimo, você já ganhou 20% de lucro Sim. nesse veículo. Sim. Então, assim, você pode estar sempre adquirindo outros. Você vende esse e vai sempre evoluindo, aumentando seu capital. Não, perfeito, legal. André, também me diz uma coisa. Hoje, quem pode participar de leilão? Qualquer pessoa pode entrar e participar do leilão? Por exemplo, estou conversando com você aqui, quero comprar um carro. Posso entrar hoje no site do Superbid e sair procurando um carro lá para comprar? Exatamente. O leilão possibilita o comércio tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. Tá. Então, se você é uma pessoa física, se você é um particular, quer comprar um bem para você. Não, eu não quero vender, eu quero comprar para mim utilizar. Qual que é a minha necessidade? É para viajar, é para o dia a dia. Ele vai verificar qual veículo que atende à sua necessidade, Uhum. ele vai fazer um cadastro no leilão, Sim. ele vai poder participar realmente desse leilão. Anteriormente, os veículos de leilão, eles eram vendidos somente com pagamento à vista. Então, a pessoa já precisava possuir ali aquela importância livre e Perfeito. disponível em conta, porque assim, você comprou o bem, no mesmo dia já gera o boleto bancário, no dia seguinte você faz esse pagamento desse boleto bancário, Uhum. e logo após já emite a nota de venda e a gente já passa para a logística transportar. Entendi, perfeito. Agora, as pessoas jurídicas também Tá. podem efetuar o seu cadastro e já comprar diretamente na sua razão social. Ou seja, qualquer um pode comprar Qualquer efetivamente. pessoa pode participar dos leilões. Basta que se faça um cadastro antes, um pré-cadastro, junto a porque esse leilão. Esse é um ponto importante que a gente sempre fala para o pessoal, né? Faça o cadastro e deixe feito, porque às vezes o cadastro leva um tempo. E aí você acha uma oportunidade que está em cima da hora, já está dando lance e tal, e sim. você perdeu aquilo porque você não fez o cadastro corretamente, né? Nunca deixe para a última hora. Sim, né? Então, exatamente. assim, é sempre importante o seu planejamento. E o primeiro passo do seu planejamento é justamente você fazer o seu cadastro, se certificar junto ao leilão, você efetuou o seu cadastro. Liga no leilão, confirma, meu cadastro já está habilitado, eu já Sim. posso efetuar lance, se não, o que é que eu preciso, qual o tipo de documentação que falta, até por e-mail, pelo chat, você entra em contato com o leilão, habilita o seu cadastro. Ele estando habilitado, vai surgir uma boa oportunidade, você pode sim arrematar esse bem em leilão. Legal. E aqui também recebi muita pergunta de pessoa que está querendo realmente comprar o carro para uso próprio, né? E o pessoal pergunta muito o seguinte, se precisa de mecânico para ver o carro e se pode ver o carro. Olha que interessante. É só o Sim. edital ou dá para ir presencialmente ver? Como funciona? Sim, os leilões possibilitam, a grande maioria dos leilões
possibilitam uma visita antes da data do leilão. Que legal. Então, essas informações vêm no próprio site do leilão, visitação até tal dia, tal hora, no endereço tal. Então, essa pessoa pode checar, pode contratar uma pessoa que entende ali da condição que o veículo se encontra para fazer uma avaliação. Ou Entendi. também, a grande maioria hoje está comprando online, através das fotos que ficam ali no link que o leilão oferece. Diante daquelas fotos que constam no site do leilão, a pessoa já pode fazer uma avaliação. Se é um particular, pode perguntar para o mecânico: olha, esse bem, qual é o orçamento, quanto que eu vou gastar, aparentemente pelas fotos do leilão, e fazer uma conta ali realmente para verificar Se qual o vale a valor que pena. seria para ele comprar, de modo que ele ganhe lucro, Ah, legal. Mas é interessante o que evolua. você falou, porque, ou seja, se precisar, a maioria oferece a possibilidade de vistoriar o A veículo, grande né? maioria, sim. Que Alguns legal. leilões não permitem Tá. visitação. Ou seja, tem que checar no edital também para descobrir, né? Exato. Ah, legal. É, eu acho que eu iria ver, dar uma olhadinha se fosse possível, né? Sim, mas hoje em dia esse mercado ele gira tão rápido, Tá. sabe? Tem leilões assim que ele corre com fração de segundos, Olha só. né? Por exemplo, a Superbid de Leilões é um leilão de referência. Sim, É uma plataforma online que tem um reloginho. sim. Às vezes está ali, daqui 3 minutos vai encerrar. Aí você efetua um lance, aí abre outro reloginho, daqui mais 3 minutos já está encerrando. Então, esse mundo dos leilões, ele acontece de forma online e muito rápida. Então, para você ir lá, presencial, olhar, Dinâmico, né? analisar, eu não sugiro que seja vantajoso. Entendi. Eu acho que você realmente pode ali analisar através do próprio link do leilão, Sim, mensurar, conversar, um particular conversar com o seu, sim, né, com uma pessoa especialista que sim, entende, para te orientar para que você faça uma sim. compra assertiva. Não, e os leilões Mas não melhoraram muito, né? necessariamente, antigamente Ah, sim, existia só se ia, se olhasse ali, avaliasse tá. tudo. Hoje em dia não. É, Hoje em dia o sim. mercado online funciona muito bem É que se for e ver, melhorou acelerado. muito, né? Porque tem várias fotos, não é que tem É, uma foto, tem várias fotos. Você tem descrição do item, você tem um é. edital que ainda vai dar uma descrição extra, né? Então, muito Sim, legal isso. para você ter uma ideia de como funciona o leilão, é uma modalidade tão rápida que às vezes eu comparo com a Bolsa de Olha Valores, só. porque ali vai acontecendo ali e as pessoas vão na demanda. Só porque antes de dar o seu lance, é preciso que você leia o edital, cheque a condição desse bem, qual que é o ano e modelo, o estado que ele se encontra, e para que você possa fazer uma compra de Que modo que legal. gere lucro para você. Perfeito. E aí, vamos dar um exemplo, assim, para aproximar mais os nossos usuários, né? Vamos supor, eu sou consumidor final, quero comprar um veículo. Então, eu posso ligar para o André, você vai fazer uma consultoria para mim, mas o primeiro passo é definir talvez o valor de investimento que você pode. É isso? Exatamente, sim. Tá, Primeira pergunta: qual é o valor que você tem disponível para investimento? entendi. Eu tenho X valor e eu tenho vontade de possuir tal bem, Tá, apenas para o meu uso. Então, nós vamos ali analisar e verificar o que seria interessante para ele. entendi. Normalmente, um período de tempo que você considera suficiente para encontrar esse veículo. Então, você fala assim, eu quero gastar R$ 100 comprando um carro ali, uma SUV. Como que eu consigo isso? Tipo, é uma semana, é 3 meses, é 6 meses? Olha, Qual o prazo seria normal? uma semana. Tá, Seria uma semana para você realmente fazer uma compra assertiva. tá. Ou seja, se você tiver mais Não tempo, pode, não melhor. pode agir por impulso. Tá, Realmente precisa agir com a razão em cima dos entendi. fatos reais ali que o veículo se encontra. É, porque o leilão tem um ponto importante que muitas vezes a gente não fala, mas quando efetivamente começa os lances no leilão, você tem esse lado de ter um impulso de dar um lance até um pouco maior, né? Exatamente, a adrenalina sobe, não tem como ser diferente ali. Sim, Adrenalina na hora, a pessoa está querendo aquele bem, então, mas é importante você agir de acordo com o que você avaliou antes daquele momento do lance. entendi. Antes do momento do lance, já tem que estar pré-estabelecido. Olha, para que eu possa gerar lucros nessa compra, eu posso ir até o valor tal no Tá, arremate. Então, você já tem que ter isso mensurado. Talvez na hora você passe um pouco mais, de entendi. modo que você ainda obtenha lucros. Ou seja, já Não tem que ter pode agir só definido, pelo né? Sim, impulso. mas ou seja, de uma maneira geral, o que você está falando já tenha definido o valor do Sim, investimento, ou sim. seja, tudo Sim, tudo é um planejadinho. planejamento. Olha, eu quero esse bem, ele vai a leilão tal dia. Eu já faço um estudo sobre esse bem, eu já faço até qual valor seria interessante a gente comprar e vamos participar do leilão.
Na hora eu já Entendi. sei que até aquele valor eu posso ir. Então, normalmente, ele sai abaixo daquele valor já estipulado, Entendi. Que né? legal. O mundo do leilão é encantador, porque ele proporciona Uhum. para as pessoas a realizar até os seus sonhos, Sim, sem dúvida, né? né? Tem pessoas que possuem a sua fonte de renda e o leilão para agregar na sua fonte de renda, e Sim, outros não. Vive exclusivamente de arrematar e revender os bens de sim. leilão. Olha só. Isso é uma coisa interessante que você falou, que é o agregar no seu dia a dia essa fonte de renda, que é Sim, uma coisa que eu não tinha pensado. Mas olha só que curioso. Se você tem, você não, a pessoa que vive disso, provavelmente ela vai comprar de forma regular. Toda semana ela está sim, comprando e vendendo, né? sim, Às vezes até uma concessionária, uma loja, né? Mas você falou uma coisa interessante. Então, às vezes a pessoa trabalha normalmente, não tem tanto tempo. sim. E eventualmente ela vai entrar, vai acompanhar, às vezes ela já conhece um tipo de veículo, então ela consegue comprar. E se ela fizer essa compra e venda e mantiver esse ciclo, sei lá, trimestral ou uma vez por a cada 6 meses, muitas vezes ela consegue lucros de forma regular, né? Para a gente falar numa Que visão bem legal. realista, essa pessoa, ela pode, por exemplo, particular, Uhum. ele pode a cada. Ele comprou um bem no leilão, Tá, ele recebeu esse bem. Então, a documentação chega em torno de até 30 dias após o leilão, o DUT perfeito. vem no nome da pessoa arrematante, e aí ela vai providenciar as transferências e tudo mais, para que ela possa vender esse bem. Então, vamos colocar uma base de 3 meses. Tá. Depois de 3 meses, ela vende esse bem, ela já aumentou o capital dela, Tá. porque ela vai comprar um veículo mais barato no leilão, o Sim, capital dela já está maior, e aí vira esse ciclo vai girando, né? fascinante Putz, é e muito legal, vicioso, muito porque é interessante, algo né? positivo. É legal porque muitas vezes a pessoa pode começar isso, não vou falar como uma brincadeira, mas ela pode começar como uma fonte de renda Sim, extra, né? Não investindo tanto tempo, compra uma vez, vende duas, vai ganhando uma certa confiança e depois ela pode até aumentar o volume e sim. viver disso mesmo, Eu né? tenho muitos clientes, inclusive assim, que têm Uhum, lojas de uhum, roupas ou outro sim, segmento totalmente diferente, mas legal. eles compram carros em leilões. E aí depende do valor que você tem para Sim, investir, né? Eu tenho pessoas que vivem só de comprar carros de luxo em olha só. leilão. Então, assim, às vezes você arremata um bem que você pagou ali 225 mil reais, você vende o quê? Por 390 Olha só. mil, né? Você faz um reparo onde você gasta o quê? Uns 60 mil reais, Sim, né? E você vende ele ali para vender rápido por 390 mil, porque a tabela FIP é sim, mais de 400. olha que E para legal. girar. Então, Sim, assim, essas pessoas que investem em veículos de luxo uhum. e que já estão dentro dessa área ou que contrata consultoria de quem entende, o lucro é bem maior, Ah, entendi, isso é bem bacana, né? né? Então, ela não vive necessariamente disso, mas ela é algo que ela faz para agregar na vida dela. Ah, interessante, que bacana, muito legal. E assim, se a gente for dar uma dica para quem está começando, que eu acho que é o principal ponto, né? A pessoa está começando, está com medo, talvez a principal dica que eu dou para vocês é ir atrás do curso Andréia, né? Acho que esse acho que é um dos pontos mais Vai ser muito importantes, né? importante, esclarecedor. Porque conhecimento sempre é Sim. importante para fazer qualquer coisa. Mas assim, a dica para o iniciante que você daria hoje, qual que seria? A primeira dica seria você pesquisar o site seguro dos leilões, né? Ah, tá. Os leilões mais procurados da América Sim, Latina, os mais sim, renomados, né? No perfeito. caso da Superbid, Sim, é um leilão de referência. Então você procura os melhores leilões, site confiável, que tem o cadeado, o site legal. é esse, está correto. Você faça o seu cadastro, habilita o seu cadastro, deixa ele pronto. E aí você vai olhando a agenda dos leilões, quais são os bens que estão dispostos ali, que Legal. dia que vai a leilão. Então é tudo um planejamento. Ah, gostei desse veículo, ele vai a leilão tal dia. Que legal. Eu tenho um bem, eu tenho tal valor para investir, né? É, a tabela FIP desse veículo é tal Uhum, valor, né? Até que valor que compense eu comprar esse veículo de modo que eu possa ter lucro? perfeito. Então, ela já fez esse estudo antes do carro ir a leilão. E nesse dia, ela participa do evento, ela oferta os seus lances, arremata o bem e vida que segue. Você vai Legal. começar a negociar, vender e girar, Muito bom. evoluir, crescer, Legal. sempre. Esse acho que é o principal, né? É, Ou seja, é viável para a pessoa começar como proprietário, ou seja, vou comprar um veículo para uso sim, pessoal e na medida que a pessoa confiança
ela ganha confiança, ela pode tentar revender e transformar isso num negócio. Exatamente. Olha que legal. Porque se ela tem um capital de 50 mil, um exemplo, Uhum. ela vendeu um carro, o carro dela era avaliado no valor de 50 mil Tá. reais. Com esse valor de 50 mil reais, ela vai comprar um bem em leilão bem melhor do que o carro dela que ela vendeu. Então, ela já evoluiu. Ou seja, ela pegou O, um o, carro de 50 mil dela, ela, vendeu, ela investiu 50 mil que ela já comprou tinha 50 e num carro que vale evoluiu. 80. Ela evoluiu. Ah, Ela comprou um carro ali que vale 80 mil no mercado. Então, ela já obteve esse lucro, entendi. certo? E aí, ou seja, esse carro que é 80 mil dela, ela Depois, vende, ela pode... e sempre assim, ela vai Entendi. aumentando, vai evoluindo, por isso que é fascinante, Entendi, é legal. importante Bacana. ressaltar. E só para finalizar, que eu acho que é um ponto importante, muitas Sim. vezes as pessoas me perguntam, né? Existem alguns tipos de leilões de veículos, né? Então você tem, sei lá, renovação de frota, você tem judicial, não judicial, aí você tem, Sim. você falou, tem as médias montas, que normalmente é de seguradora, né? Conta um pouco pra gente quais são os tipos que tem e sim, para quem que é recomendado cada um, né? Entendo. Olha, os leilões de frota, por exemplo, Uhum. eu acho muito importante para o particular, Ah, tá. porque ele vai comprar um bem e ele já vai poder vender aquele bem no estado que ele comprou. Entendi. Ele pode lavar o veículo, transferir para o nome dele, providenciar a venda. Embora ele obtenha um lucro menor nesse caso, mas o giro é mais rápido, Entendi. né? Então, para ele seria bem interessante. Os leilões de seguradora também. Tá. E principalmente os leilões de seguradora, o mais atrativo é o preço baixo. Tá. E além disso também, a agilidade que você tem de retirar esse bem do leilão. Você arrematou um bem, você efetuou o pagamento desse bem, no dia seguinte já é emitida a nota de venda nos dados do arrematante e já disponibilizado a agenda de retirada desse bem do leilão. Então, os veículos de seguradora proporcionam rapidez também. Que legal, muito bom. Porque há saber. alguns leilões judiciais, tem no edital que você pode retirar o bem do leilão, às vezes, um pouco mais demorado. Assim, é um investimento muito Sim. bom, porque a compra foi muito assertiva, valeu a pena, só que você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência Sim. para receber o seu bem. Entendi, É um pouco perfeito. mais demorado. Legal, bacana. André, e uma dúvida que eu tenho, porque assim, meu pai, ele ia muito leilão na década de 80, 90. Ele falava pra mim que, tipo, era predominantemente masculino, ele não via uma mulher ali. Tanto que eu acho que ele até falava pra minha mãe, fica tranquilo que só tem homem leilão, né? E hoje a gente não tem visto isso. Inclusive, a gente tem visto várias especialistas mulheres no segmento, assim como você. E eu queria que você contasse um pouco mais sobre esse assunto. Ou seja, hoje as mulheres estão invadindo o leilão? Isso é verdade. Com certeza as mulheres hoje estão conquistando cada vez mais o universo dos leilões. Antigamente, eu era a única mulher que participava dos leilões presenciais quando eu me mudei para São Paulo, em 2006, predominantemente masculino. Tá. E aí, com o passar do tempo, as mulheres vêm cada vez mais conquistando o seu espaço, atuando também nesse universo dos leilões, que é um universo permitido para todos. Sim, com certeza. Isso é muito legal, né? Sim, Se com você for certeza. ver, é uma coisa que a gente não tem a percepção, mas olha como em tão pouco tempo mudou, né? E aí Eu tá- sempre falo que o leilão, ele te possibilita a você realizar os seus sonhos. Uhum. Você pode ter o seu sonho realizado de uma casa própria, de um carro que você gostaria de Sim. adquirir. Então, o mundo dos leilões, ele te oferece infinitas possibilidades de bons negócios. Com certeza, né? E André, eu acho que para finalizar também, queria que eu desse um recado para nossa audiência, porque a gente sempre, né, fala com o pessoal, muita gente que já conhece, que já manja do assunto, mas a gente tem uma audiência muito grande que as pessoas estão querendo entrar nesse segmento, né? E tem medo. Então, deixa um recado para a turma aí para começar com o pé direito. Certo. O meu recado para vocês é o seguinte: participem dos leilões, contratem especialistas e bons negócios no mundo dos leilões, porque realmente oferece infinitas possibilidades de bons negócios. Contrate os especialistas, Sim. porque eu sempre falo, a comissão que você vai pagar para um especialista, ela é tão pequena, perto do lucro que você vai obter Sim. com aquela consultoria que você obteve. Então, para quem está iniciando, principalmente, contrate uma boa consultoria, Sim. participe sim dos leilões e pode sempre evoluir nesse segmento. Legal, muito bacana. É isso aí, gente. Ó, não E tem mais bons desculpa, negócios né? no mundo dos É leilões. isso aí. A todos vocês. André, mais uma vez, muito obrigado por você ter vindo compartilhar esse conhecimento conosco. Queria te agradecer demais. Para vocês, gente, lembra, eu vou deixar todos os links da André nas redes sociais. E lembra que semana que vem vai ter curso do André, então não esqueça de seguir a André também nas redes sociais, né? E mais uma vez, mais um Midcast realizado.
Se tiverem dúvidas, deixa na descrição do vídeo que a gente vai respondendo. Eu é que agradeço a oportunidade, para mim foi uma honra realmente participar e muito obrigada pelo convite. Imagina. Até mais, gente.